Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos. Esta me ha gustado. El micro está un poco alto. Y a lo mejor soy yo que hablo demasiado alto también. Por eso fui con Moisés, el mismo grupo. Hermanos, Deus é bueno. Precioso é poder viver na presença do Senhor. Somos privilegiados de poder ser chamados hijos de Deus. Não há nada, não há sentimento de prazer, nem de gozo comparável com sentir o Espírito Santo em nós outros. Não há bebida, não há comida, e mire que sou de comer. Não há prazer humano que se pode explicar o gozo quando sentimos o gozo de Deus em nós outros. E dou graças a Deus porque sinto o gozo de Deus em minha vida. Sinto que o Espírito Santo de Deus estar comigo. E isto é muito difícil. A cada dia despertar e poder sentir o gozo de Deus e saber que o Senhor está presente com nós outros em nossas vidas. Como sabeis, trabalho num sítio muito complicado para um servo de Deus, onde se vê de todo. E, sobretudo, ver o sofrimento das pessoas que não têm a Cristo. Das pessoas que se vão a um sítio, a um lugar onde se tem que desfrutar e de ter alegria e de descanso, estando por las madrugadas, por las calles, peleando-se os matrimônios, discutindo, bebendo para olvidar, drogando-se para sentir alguns momentos de prazer. A lo mejor a droga dá uma hora de prazer e ter que tomar outra dose. E eu também tinha sido parte uma vez desse grupo que teria que fumar marihuana para sentir bem, para estar contente, para estar alegre, hasta que conheci a Deus. E o Espírito Santo entrou em mim. A partir disto, todos os dias são dias felizes com o Espírito Santo de Deus. Todos os dias são dias de gozo. Todos os dias são dias de alabar. Todos os dias são dias de glorificar o nome do Senhor. Por isso digo que Deus é bueno. Deus transforma o caráter de las pessoas. Deus transforma a vida de las pessoas. Pero nós outros, muitas das vezes, quando vivemos algo bueno, queremos quedar com o bueno, e o bueno passou. E o malo que queremos olvidar quase nunca sai de nossa mente, pero também passou. Quero convidá-los a abrir a Bíblia, por favor, em Jeremias 43, o capítulo 43 de Isaías, o versículo 18. Isaías. Isaías 43, 18. ¿Lo tenemos? Los que tienen digam amém, los que não digam misericórdia. Assim disse a palavra do Senhor. Jeremias 43, 18. Não os acordeis de las coisas passadas, nem tragais
à memória as coisas antigas. É aqui que eu tenho coisas novas. Pronto saldrá a luz. Não as conhecereis? El passado, este passagem bíblico, habla com o povo de Israel, esse mesmo povo de Israel que ha passado por el Jordão em pés em secos. Esta palavra de Deus era para este povo. Esse mesmo texto, se for um pouco mais arriba, verás que Deus está falando desse passagem. Porque esta gente se quedou presa no passado. Se quedou sempre acordando de lo bueno que viveu e queria seguir assim, mas também se acordava da persecução. Aí, aquelas pessoas que algo todos temos em comum. Há algo que todos temos em comum uns com os outros que estamos aqui. Todos hemos tenido um passado, verdade? Todos hemos tenido um passado. Alguns tinham um passado lleno de alegrias, de coisas bonitas para recordar. Pero nem todos tinham um passado sempre bonito para recordar. Alguns de nós outros temos um passado um pouco triste, algo que hemos hecho, ou algo que nos han hecho, que nos ha traído herida a nossos corações. Mas outros carregam com heridas, errores do passado, equivocações, pessoas que pensam e vivem no passado, igual alguns que pensam e vivem em seu país, vivendo em outro país. É como se eu estivesse em Espanha e vivendo como se estivesse em meu país. Outrora, pensamos, eu era um predicador da palavra, eu predicava, eu orava e os demônios caíam. E eu predicava, eu orava e as pessoas se sanavam. Que tipo foram aqueles que o Espírito Santo se manifestava através de minha vida? Pero e hoje? O que ha passado com aquela pessoa? Esta pessoa muitas das vezes pode ter sido herida, e esta herida impide, esse peso impide esta pessoa de ter comunhão com o Espírito Santo e com Deus, e deixa de ser aquela pessoa llena de Deus que era antes. E às vezes se põe um pouco amargada, angustiada, não tem nem palavras bonitas, não tem nem palavras de esperança. Às vezes carregamos com um peso em nossos ombros de coisas malas que hemos vivido. E por isso que Deus está dizendo: olvídate de este passado, olvídate de lo mal que has passado, porque eu tenho coisas novas preparadas para ti. Pero se nós outros insistirmos em viver no passado, que não podemos fazer nada mais por esse passado. Passado é. Eu não tenho uma máquina do tempo para voltar atrás e arreglar as coisas malas que he hecho. Ou as buenas. Eu não tenho uma máquina do tempo para voltar a viver tudo aquilo que a igreja primitiva a vivido. Me gostaria caminhar nas calles de Jerusalém, mirar a Jesus humanamente. Jesus hecho homem, mas não posso voltar atrás. Não tenho esse poder. Então, não posso cambiar nada. Porque
vivi cargando com o peso do passado. O passado nos impide de viver o dia presente. O passado nos impide de viver o presente. O passado não define nosso futuro, pero es las manos de Deus que transforma. As coisas que nos passou não definem quem somos. O que define quem somos são as atitudes que tomamos hoje. Hoje, em nosso presente, estamos construindo nosso futuro. Porque tampouco o futuro não nos pertence a nós outros. E eu não sei se amanhã despertarei de minha cama e seguirei com vida. Pero sei que hoje é tempo de arrepender-me de coisas que posso haver hecho. Sei que hoje é tempo de acercar-me a meu Criador em oração e em comunhão e em ayuno e em obediência a este Deus poderoso. Porque se eu hago isso hoje, amanhã estarei com Ele e na glória se viene a buscar-me. Pero isto lo tenho que construir a cada dia. Deus não quer que vivais atado a lo que passou. Ele quer que aprendas de Ele, pero que vivais como propósito. Que vivais como um propósito, com um propósito. Deus quer que nós outros aprendamos de nossos erros para não volver a cometer esses erros. Pero não quer que vivemos atrapados nestes erros. Deus quer que nós outros deixamos isso para trás, não cometer mais o erro que hemos cometido, seguir-se adelante, seguir-se a meta, porque as coisas que han passado me podem impedir de não alcançar a misericórdia de Deus em minha vida. Porque minha mente me impede de alcançar a glória de Deus. E vou dizer uma coisa, meus queridos. Não há nada e nadie neste mundo que vale a pena para nós outros termos agarrado em nossa mente para impedir-nos de alcançar a glória que Deus tem preparado para nós outros. Nada e nadie neste mundo vale a bendição que Deus tem. Por isso que nós outros, e a Bíblia disse, para amontonar tesouros no cielo, onde nadie lo pode tocar. Onde estamos amontonando nosso tesouro? Estamos vivendo de glórias passadas, tampouco nos serve a glória passada. Los evangelismos que eu he hecho, as predicações que eu he hecho, as pessoas que orei se converteu a Deus, isto são glórias de Deus que é passado, glória a Deus, porque Deus me ha usado, mas hoje isto não me serve de nada se não tenho comunhão com Deus, se não tenho paz com Deus. De que serve viver no passado? Muitas das vezes depositamos nossa esperança em pessoas. Muitas das vezes nos sentimos angustiados por pessoas que estão em nossas vidas,
pessoas que somam em nossas vidas, pessoas que estão cerca de nós outros, pessoas que nos amam e que nós outros não amamos, mas muitas das vezes esperamos demasiado das pessoas e ponemos todo em esta pessoa, sonhamos o sonho desta pessoa. E quando não passa na vida desta pessoa o que nós outros queremos que passe, nos frustramos, nos angustiamos e deixamos de viver lo bonito com esta pessoa, porque esta pessoa não ha sido o que nós outros queríamos que fora. Lo importante é entender que Deus está com esta pessoa tanto como está contigo, pelos dedos de las manos não são iguais. Teremos diferenças físicas e espirituais, pero todos vamos ao mesmo sítio, todos anelamos a mesma glória, todos anelamos alcançar a salvação eterna com Cristo, todos alcançamos a subir como igreja quando Cristo vier buscar nas nuvens, quando ao sonar de las trompetas. Verdade? E esta carga vem sobre nós outros. Vem sobre nós outros. As pessoas que estão fisicamente presentes, não só na igreja, mas também em nossas vidas, pelo solo de presença, pelo emocional e espiritualmente, sigue vivendo em el passado. Há pessoas que seguem vivendo em el passado, insiste em carregar com a culpa do passado, com a vergonha do passado, com o fracasso do passado, com o rancor do passado. Isto mata a alma. Mata o espírito, perde o gozo, perde a alegria, vive em el passado, em corpo presente. O passado não nos vai salvar. O presente, em comunhão com Deus, nos dará na salvação futura em Cristo. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: Hermanos, eu mesmo não pretendo havê-lo já alcançado, pero uma coisa hago, olvidando certamente lo que queda atrás e exercendo lo que estás delante, prossigo a la meta. Qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? Qual é a minha meta? Sabe, hermanos, teremos que ser racionales, espirituales, pero racionales. Viver a Cristo em espírito e em verdade. Las coisas passadas, sejam buenas ou sejam malas, lo único que hace é apartar, é afastar, é detener nossa meta, nosso objetivo. Quando se estava construindo o muro, que estava aí, o servo de Deus construindo, e chega esses outros por detrás e: ei, Barra, que tens que falar comigo, Barra, que tenho que falar contigo. Que ha dicho ele? Estou fazendo uma grande obra e não posso. Se nós outros dermos lugar às coisas do mundo, as coisas buenas ou malas, volto a repetir que nos ha passado, nos concentramos em isto e olvidamos lo importante, que nossa meta
es alcanzar el cielo, es alcanzar la salvación, sin la cual nada verá a Dios. ¿De qué sirve las cosas bonitas que viví o las cosas malas que viví si pierdo mi salvación en Cristo? Por la manera con que estoy viviendo hoy. El pasado puede traer rencor en nuestros corazones. Puede traer tristeza en nuestros corazones. No vivamos en lo pasado. Hay que proseguir hacia la meta, hay que vivir hoy. Si tú tienes algo bonito a decir a una persona, hoy díselo. Si tú tienes una palabra de fe para dizer a una persona hoy, díselo. Si tú tienes que pedir perdão a una persona, pídaselo. Pero viva o sobrenatural de Deus. Viva em fé. Viva em esperança. Viva em deixar o mal atrás. Não deixar que as coisas deste mundo, que as cositas que se manejam, impidam nós outros de termos comunhão um com o outro e com Deus. Avançar. Hoje Deus nos pergunta, que estás carregando? Que mochila levo eu de mim passado? Que me está impedindo a mim de estar no centro do plano de Deus para minha vida. Temos coisas, temos que soltar, temos que perdonar, soltar. E se tem que perdonar algo do passado, a ti mesmo, tienes que perdonar-te a ti mesmo por coisas que às vezes tu has hecho e em sua mente te estás martillando e tu não perdoas nem a ti mesmo. Estás se batendo, por que lo he hecho? Por que lo he hecho isto? Deveria haver hecho assim, assim e tal. Pero por quê? Não podemos cambiar o passado, pero sim decidir que haremos com ele. Soltar não é fácil, pero é necessário. Há pessoas que necessitam soltar. Há alguém que lhes hizo daño. Suéltalo. Passado é uma traição, ou algo que consideramos uma traição. Há vários tipos de traição. Não vale a pena mantê-la em sua mente. Às vezes podemos acordar pelas noites com isto em mente, estar caminhando por nossa casa, com isto em mente. Não podemos. Déjalo. Olvídalo. Deixa isto no passado. Todos cometemos erros. Todos equivocamos em nossa vida, em nossa maneira de ser. Em algum momento vamos equivocar, porque somos humanos. Estamos sujeitos a equivocações. Pero quando não solta, te queda atrapado neste momento desta equivocação, nesse momento de isto. Te quedas atrapado aí e não consegue soltar e viver o que Deus tem para ti. 2 Coríntios 5:17. De modo que se alguno está em Cristo, nova criatura, as coisas viejas, e aqui todas são hechas, todo passou. Deus te ha hecho novo, e se hace falta lo hará outra vez. Derramará sobre si o Espírito Santo, nos limpiará, nos purificará. Nós outros somos novos. Quando tu saca um coche novo de fábrica, não vem com o mesmo defeito do velho que tu teria, ou sim? Não, vem novo, bonito.
Quando compra uma roupa, não vende com o mesmo agujero que a outra tinha. ¿A que não? Não, porque é novo. Deus quer derramar sobre nós outros o Espírito Santo. Deus quer derramar sobre nós outros porque é promessa de Deus. E derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. É a promessa de Deus. Pero muitas das vezes nós outros, atrapados em nossas coisas, impedimos da glória de Deus de manifestar em nós outros. É aqui todas as coisas se hacen novas. Todas são todas, sem exceção. Como diz Moisés, eu te perdono, pero se perdono não pode ter perro. O perro, perdona. Às vezes as coisas me custam sair, já lo sabéis. Não pode ter perro em perdão. Ou perdona ou não perdona, a meia não serve. Porque Deus, quando nos perdona, que nos hace novo. E se é novo, não tem defeito. Por isso somos todos bonitos. Quando perdonamos, e no mar dele, esquecimento. ¿Existe esse mar? Não lo sei. Pero échalo aí. Quando decidimos viver em comunhão com Deus, todo o que passou, hacemos uma pelota de todo o que passou, lobando com o malo e tiramos tudo da basura, porque senão a casa vai llenando de papel, de coisas, de muebles que já não queremos mais, e vamos guardando tudo em casa. Assim é espiritualmente, vamos guardando coisas que não nos servem mais, que só nos traz angústia, que só nos traz sofrimento, que só nos traz maus recuerdos, então temos guardado aí no salão, por se acaso. Não, irmãos, temos que correr tudo isso e tirá-lo fora, fazer limpeza aí na casa, passar o trapo, poner o olor bueno, todo bueno. Espiritualmente hablando, limpia nosso coração, quita todo que não pertence a Deus, porque o rancor não pertence a Deus, a tristeza não pertence a Deus, a angústia não pertence a Deus, os malos recuerdos, as discriminações, nada disso pertence a Deus. O que Deus tem para nós outros é algo especial. Deus não só o perdona, Deus hace nueva todas as coisas. Perdonar não significa que o que passou estuvo bem. Lo que dizia, te perdono, pero sigo dolido contigo. Isso é perdonar? Perdonar é apagar todo o que esta pessoa te ha hecho. Fora. Esta pessoa é uma pessoa nova. Abraça-la, ama-la, quere-la. Já não é mais a mesma pessoa que te ha hecho daño, é outra. Se ha hecho nova. A que já ha hecho daño, a la papelera. Perdonar significa que tu decides não viver escravo disto. Perdonar, ou seja, a pessoa, ou seja, coisas, ou seja, a ti mesmo, que tu não és mais escravo desse mal. Isso já não vai mais atormentar sua mente. Pedir perdão também faz parte da vida. Para dizer outra coisa. Entrega tu passado e eu te darei um novo começo, disse o Senhor.
Entrega do passado. E eu te darei um novo começo. Cada passo que das hoje é um ladrilho e no futuro que Deus está preparando para ti e para mim. Hoje podemos pôr um ladrilho, ou dois, ou três. Pero todos os dias teremos que trabalhar em nosso futuro. Esta é nossa meta. É alcançar o cielo. É alcançar as mansões celestiais. As coisas que Deus tem preparada para nós outros, que os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem. Estas são as coisas que Deus tem preparada para vós outros e para mim. Pero para alcançar estas coisas, a cada dia temos que mortificar nossa carne, vivificar o Espírito que Deus ha posto em nós outros e poner os ladrilhos de nossa mansão no cielo com Deus. E como se põe esses ladrilhos? Às vezes muitas pessoas dizem, algum dia vou cambiar, algum dia vou buscar a Deus. Quantos aqui já escutaram isto? Já escutei isso até de mim mesmo. Algum dia vou cambiar, algum dia vou ser regime, porque tenho que ter alcançado. Pero algum dia vai buscar de Deus, vou despertar por las noites, e quando despertar para ir a beber água, ao saltar a ledeira para comer algo, na volta, vou parar ao menos 5 minutos e vou orar, vou falar com meu papá. Pero sempre falamos algum dia, e esse dia nunca chega às vezes. Sabe por quê? O que temos que fazer para Deus, não temos que fazer agora. Mientras temos forças, mientras podemos fazê-la, porque o que hacemos para Deus, hacemos para nós outros mesmos. Porque estamos construindo moradas celestiais com Cristo em la glória. E veremos coisas grandes, poderosas que Deus tem para mim e para ti. E quero ser tu vecino no cielo para pedir-te sal. Quero ver a todos suas caritas aí. Não sei se vão estar assim de bonitos, mas quero ver a todos. E por isso, meus queridos, solto o que Deus tem em meu coração. O futuro não se construi amanhã. O futuro se construi agora. Cada decisão conta. Orar hoje. Buscar a Deus. Quando? Obedecer a Deus quando? Esse é o momento. Jeremias 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho cerca de vós outros, disse Jeová, pensamentos de paz, para dar-los ao fim que esperais. E eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz. Podeis imaginar a grandiosidade desse versículo? Um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os sítios, em todos os momentos, não necessita de mim nem de ti para nada. E aún assim se preocupa comigo e contigo. E disse que tinha pensamentos de paz sobre nós outros, sobre mim, sobre ti. Não esperes
o momento perfeito para buscar a Deus. Não espere o momento perfeito para dar um abraço a um irmão. Não espere o momento perfeito para viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Não espere, viva-lo hoje, porque hoje tu podes. Hoje é o dia para soltar e começar a caminhar em liberdade. Me gostaria se puder, músico. Quero que penses um momento que necessita soltar hoje. Que em nosso passado nos está impedindo de adorar a Deus por completo e incompleto. A quem necessito perdonar hoje? Pensa-te-lo. A mim mesmo, a meu irmão, a minha colega de trabalho, a quem necessito perdonar? Para quitar desse peso de minhas espadas. Que passo necessário devo dar? Que passo necessário devo dar? Me gostaria que os que puderam cerrar os olhos e pensarem nisto. Um momento. Que tenho que soltar? Tenho que perdonar a alguém para estar em paz 100%? Tenho que orar mais? Ou tenho que ler mais a Bíblia? Que tenho que fazer? Que necessito fazer? Que necessito deixar? Que necessito soltar?